Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite para mais um encontro de fé. Que Deus te abençoe. Não é hoje, dia 18 de agosto de 2020. Que o Senhor esteja com a tua vida. Sou a pastora Delcia, da Igreja do Nazareno Sobradinho. Queremos te convidar para estar junto conosco, não é? Para que você possa participar dos nossos cultos. Nós estamos fazendo um culto drive-in todo domingo, às 10 horas da manhã, ali no estacionamento da Igreja do Nazareno em Sobradinho. Você é muito bem-vindo e esteja realmente ouvindo essa mensagem e orando. Nós vamos orar agora, mas eu não quero simplesmente orar sozinha, não é? Quero orar com os irmãos. Vamos estar concordando com essa oração e também eu sei que você tem seus pedidos para fazer. E é um momento em que você possa também, nós vamos estar concordando com os seus pedidos, com a sua oração, com aquilo que você tem passado. E com certeza, nós precisamos muito da presença de Deus em nossas vidas. Então, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por essa noite, Pai, por uma noite abençoada. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja inundando as nossas vidas com a tua presença, Pai, com a tua paz, com a tua alegria, com consolação do Espírito Santo, que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa, Deus, realmente fortalecer as nossas vidas, iluminar, ó Deus, os nossos caminhos, nos abençoando em tudo o que tivermos de fazer. Pai, te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa consolar as pessoas que estão enlutadas, estão tristes, angustiadas, que o Senhor possa, Deus, trabalhar, ó Deus, nas nossas vidas, para que nós possamos, cada dia, realmente sermos uma versão melhor de nós mesmos diante de Ti, porque eu sei que o Senhor nos fez com um propósito maravilhoso. Abençoa, Deus, esse tempo que vamos ter agora, Pai, para louvor e glória do Teu nome. Cura as pessoas doentes, abençoe cada família, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar meditando agora no livro de Salmos 56 e mantenha a Bíblia aberta, né, que nós vamos falando aqui no versículo 8, que fala assim, olha, contastes os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas inscritas no teu livro? E eu estava meditando, né, nesse trecho hoje, falando sobre recolher as nossas lágrimas. Nós vemos a Bíblia falando em várias situações em que as pessoas choram, em que as pessoas estão angustiadas, em que as pessoas estão tristes. E mais do que nunca, nesses dias difíceis que temos enfrentado, uma doença grave, não é, que está ao nosso redor. E eu estava conversando hoje com uma pessoa dizendo que, de fato, nós estamos passando por um problema muito sério, toda a humanidade, mas os problemas que nós já tínhamos, eles não desapareceram. Não surgiu um problema, né, para a humanidade, o problema do Covid, e todos os outros problemas deixaram de existir. Então, as pessoas que já estavam doentes, ainda têm as outras doenças que, independentemente do Covid, já existiam. Nós temos pessoas com problemas diversos, né? Problemas com os filhos, problemas no casamento, problemas de saúde de muitas outras maneiras, problemas de pessoas que estão frias, que não buscavam a Deus, que não buscam ir à igreja, que não querem ter comunhão com os irmãos. Todos esses problemas não desapareceram da noite para o dia. As pessoas continuam enfrentando muitos outros problemas, muitas outras aflições. E agora nós acrescentamos mais problemas e um tempo difícil que nós estamos enfrentando, um tempo em que as pessoas se sentem amedrontadas, se sentem solitárias, se sentem abandonadas, se sentem tristes, se sentem desamparadas. E nós vemos que muitas das situações, das histórias da Bíblia, nós já conhecemos o final. Nós sabemos que Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, um homem vitorioso, um homem que alcançou tantas vitórias. E nós vemos que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós podemos pensar assim, existem vitórias pequenas, existem vitórias grandes. Mas na verdade não, vitória é vitória. A questão é que nós, em Cristo Jesus, nós recebemos a vitória e recebemos tantos mais bênçãos, não é? Então, nós vamos acrescentar à nossa vitória muitas outras bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. E aqui vai falar sobre a situação de lágrimas recolhidas, não é? Recolhidas num odre. E nós vamos pensar aqui seria uma coisa literal,
Na verdade, está se falando sobre um simbolismo muito importante, né? Estão elas inscritas no teu livro? Nessa época, nós podemos ver que a maneira de fazer um registro de alguma coisa seria colocando num livro. Mas hoje nós poderíamos falar, não está tudo filmado, né? Não está tudo registrado. E no futuro pode ter até uma forma mais tecnológica, uma forma mais evoluída de registro. Mas hoje nós podemos dizer, existe um registro do nosso sofrimento. E como nós vamos entender esse trecho, não é? Davi estava aqui passando por uma aflição muito grande. Nós sabemos que Davi estava fugindo do rei Saul. Ele estava sendo perseguido de uma forma implacável por um rei poderoso, não é? Um rei que tinha os exércitos ali à disposição dele. E ele perseguia Davi com toda a força. Davi não fez nada contra Saul. Davi, em 2 ocasiões, poderia ter matado Saul, não fez. Ele sempre respeitou o fato de Saul ser alguém ungido pelo Senhor. E Davi era um homem que passava por todas essas aflições, todos esses problemas. Nós hoje sabemos que ele saiu bem, não é? Mas ele não sabia. Naquela época ele tinha apenas uma grande certeza: ele amava a Deus acima de todas as coisas, ele usava todos os dons e os talentos para engrandecer o nome do Senhor, e ele era um homem que tinha plena confiança no Senhor. E nós vamos ver aqui que ele vai falar sobre isso, né? O que simbolismo a gente pode ter para a nossa vida, para a sua vida nessa noite. Nós sabemos que o odre é um lugar de guardar vinho, né? Era um recipiente feito de couro, onde era recolhido o vinho. E o vinho, como era feito? Ele era pisado, ele era pisoteado, as uvas eram pisoteadas e dali eles faziam então o suco, né? O mosto, que era o suco de uva novo, que não era ainda fermentado, era só um suco, e ali eles colocavam nos odres. E nós aprendemos na Bíblia também que diz que colocava em odres novos, vinhos novos. Por quê? Porque o odre, ele tinha de ter a capacidade de suportar a pressão da fermentação do vinho. Conforme o vinho fosse sendo fermentado, ele expandia, e aí o odre também expandia, e havia uma transformação daquele suco em algo muito precioso, não é? Com a fermentação do açúcar, e transformava então no vinho. E então, o que nós podemos aprender, não é? Aqui ele está dizendo que realmente que o Senhor recolhesse as lágrimas, recolhesse o sofrimento dele. E ele vai falando desde o começo aqui do capítulo, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Vamos dizer isso, diga: em vindo o temor, hei de confiar em ti. É muito importante. Em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos, não é? Quando sofri perseguições. E eu fiquei pensando nisso também, porque agora eu estou contando os meus passos, né? Todos os dias eu quero realmente ter pelo menos os 10.000 passos, né? Para me fortalecer. E eu fico imaginando, como é que Davi pede, conta os meus passos, né? É porque isso diz o seguinte: Deus não perde o controle. Deus está conosco todos os dias. Ele não vai perder realmente a condição de estar perto de nós. Isso nós temos que manter esta confiança. Da mesma forma, não é? Que Deus, que ele estava dizendo para recolher as lágrimas. E eu fiquei pensando, as lágrimas são gotinhas, não é? Que saem dos nossos olhos. Elas têm uma importância muito grande nas nossas vidas. Muitas vezes eu nunca eduquei meus filhos assim, dizendo: homens não choram, homens choram. E é necessário que a gente chore. E quando a gente se lembra que Jesus chorou, e Jesus chorou quando ele até já sabia, não é, que ele iria ressuscitar Lázaro, mas ele chorou a tristeza. E com certeza ele viu, não é, consequência da morte vindo como consequência dos nossos pecados, o quanto isso é triste, porque não era projeto de Deus que nós morrêssemos, mas veio como consequência da nossa transgressão, do nosso pecado.
E nós vamos perceber que as lágrimas, elas nos acompanham. E nesses dias difíceis, eu acredito que muitas vezes nós temos chorado. Talvez não literalmente, mas a nossa alma muitas vezes está ferida, triste, angustiada, ansiosa. E nessa situação nós temos derramado lágrimas. Deus não despreza a lágrima. Não é verdade também de dizer, só basta chorar. Tem pessoas que choram, né? Como vemos na história de Esaú. Esaú chorou, mas ele chorava não por arrependimento, chorava por remorso, e aí realmente não tem nenhuma consequência. Mas aqui nós vemos que ao recolher essa lágrima, nós podemos fazer essa comparação com alguma coisa que vai ser trabalhada, com alguma coisa que vai ser melhorada pelo Senhor. Deus pode nos livrar dos problemas. Muitas vezes Ele nos livra das circunstâncias. Nós vemos a história dos amigos ali de Daniel, não é? Que foram jogados na fornalha sobremaneira acesa, e eles estavam ali, foram jogados, e o rei Nabucodonosor diz, olha, não jogamos 3 e eu estou vendo 4. Isso quer dizer, olha, havia a presença de Deus com aqueles homens. E nada se queimou, o cabelo não ficou cheirando a fumaça, a roupa deles não ficou cheirando a fogo. Mas tem uma coisa que realmente foi desgastada pelo fogo, as amarras das mãos daqueles homens. Aquilo que os amarrava, eles estavam completamente soltos. Deus pode nos livrar no meio da tribulação, mas também Ele quer nos aperfeiçoar. Ele pode mudar a circunstância, Ele normalmente quer nos mudar. Eu tenho visto pessoas em nossa própria igreja que durante tantos anos não têm aprendido a serem sempre pessoas agradecidas, pessoas que veem o lado positivo, ficam sempre reclamando, dizendo, eu tô mal, eu não consigo. E isso não vai ajudar. Nós precisamos imaginar que Deus está conosco e Ele sempre nos dará vitória, como deu a todas essas pessoas aqui, como registro na Bíblia, também estão registrados os dias da sua vida, e Deus tem o melhor para você. Que nós possamos aprender e dizer com toda certeza, toda convicção, em vindo temor, hei de confiar em Ti. Que nós possamos confiar em Deus nessa noite e que Deus te abençoe abundantemente, em nome de Jesus.